Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Elton Soares Gomes, sou artista visual, sou professor, pesquisador, produtor e gestor cultural no Bichórdia, Laboratório de Estudo e Criação, que é gerido e organizado por 5 artistas aqui da região do Cariri, o diretor-geral Wander Alisson Dourado dos Santos, eu como diretor do Núcleo de Práticas Artísticas, o Lucas Ville, diretor do Núcleo Pedagógico, a Vita da Silva, nossa outra diretora, e o Carlos Henrique, que é o design gráfico e o produtor de imagem. Também sou produtor na Ungidas Produtora Cultural, que é uma empresa na qual a gente organiza alguns trabalhos como exposições, como feiras, entre outras coisas. A nossa fala vai ser mediada e a partir da discussão produção artística, questões afetivas, corpos que importam. Uma discussão muito necessária na contemporaneidade, ainda mais nos dias atuais, né, por causa das ocorrências que vêm acontecendo nesse ano, tanto devido à pandemia, quanto a outras questões que perpassam a minha existência. Eu vou me descrever um pouco. Eu sou um homem preto, gay, estou vestindo uma blusa florida de botões, nas cores azul, branco, cinza e vermelho. Estou vestindo uma calça com a lavagem clara e usando um sapato preto. Eu sou graduado em Artes Visuais pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Estou me especializando em Artes Visuais também na Universidade Vendôme Nova do Imigrante, FAVENE, e sou mestrando em Artes Visuais no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba, que também faz parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Nessa nossa conversa, eu busquei trazer algumas imagens em 2 linguagens específicas das artes visuais, que é a pintura e a fotografia. Essas 2 linguagens são as quais eu venho desenvolvendo minha produção artística, tenho muitos trabalhos nessas 2 linguagens, mas também pesquiso na área da gravura, da escultura, mas não com um recorte tão específico. Para essa nossa discussão, eu vou partir dessa questão de corpos que importam, então trago alguns trabalhos que eu desenvolvi durante a graduação, trabalhos que foram expostos, que estão sendo expostos, e trabalhos que eu ainda não expus, mas ainda quero. Para começar o nosso debate, eu trouxe uma primeira imagem, que foi um trabalho que eu desenvolvi na disciplina de Pintura 1, na qual eu faço uma reprodução de uma determinada imagem, né? Aqui eu vou trazer uma trajetória das obras que eu já desenvolvi, as relações e como elas estão hoje em dia. E nesse trabalho, o professor, né, sugeriu que nós fizéssemos uma reprodução de determinada pintura, né? E como eu era muito afoito, não gostava muito da reprodução, não tinha interesse em reproduzir, né, e sim construir uma nova imagem a partir de uma poética própria, então eu busquei burlar, né, as características da reprodução, então fugir da cor, né, da forma, distorci alguns elementos da pintura. Logo em seguida, eu vou trazer para vocês também uma outra série que eu desenvolvi dentro de outra disciplina, que foi a disciplina de Fotografia 2, na qual, em um ateliê de criação, que teve como nome Doe Sua Memória para um Ato Poético, então o professor sugeriu que pessoas fora da universidade trouxessem imagens, doassem suas imagens de sua família, para que a gente, através da linguagem da fotografia, da edição fotográfica, mexesse e fizesse edição. Então surgiu o primeiro trabalho, que eu intitulo de Identidades, que foi exposto em uma exposição no ano de 2018, a exposição Contrastes, e nesse trabalho eu pego 2 fotografias, uma delas uma doação de uma colega de curso também, que foi a Jarlane Lima, que ela doou uma fotografia sua para que eu pudesse fazer a edição nela, né? Então,
e eu faço... Então, eu pego essas imagens e faço alterações, faço deformidades, tiro alguns elementos do rosto da personagem. Eu vou trabalhar aqui como personagem, né, da personagem, e faço distorções, né? O uso de ferramentas digitais para fazer essa edição fotográfica, na qual gera esse resultado, né? Esse processo. A outra imagem que eu trago desse mesmo trabalho foi um trabalho, uma doação, né, do colega Romildo Bezerra, no qual ele me envia uma imagem da sua mãe, né? Então ele me conta um pouco sobre a história daquela imagem, o porquê daquela imagem. Então foi a formatura da mãe dele num curso de costura, e nesse curso ela desenvolveu alguns trabalhos, né, de costura, de bordado, entre outras. Eu pego essa imagem, faço essas distorções, tiro todo o contexto, né, e crio outra imagem, como vocês podem ver na imagem que está sendo projetada para vocês. Dado isso, eu começo a experimentar, dentro da disciplina de fotografia, a partir das minhas próprias memórias, né? A partir dos meus contatos, das minhas relações familiares, relações com meus amigos, e outras relações que surgem nesse processo. Então, eu desenvolvo 2 trabalhos em fotografia, que são 2 fotografias editadas, onde eu pego 2 fotografias, tanto uma minha quanto uma do meu sobrinho, e faço uma mesclagem, né? Faço uma mistura de várias coisas. Uma coisa que a professora chama de hibridismo, né? Então, eu faço um hibridismo de técnicas, de imagens e de memórias. Então, pego essa fotografia, esse retrato que eu faço meu, e esse retrato do meu sobrinho, faço uma sobreposição sobre essas imagens, e logo em seguida pego elementos. Nessa época eu estava estudando algumas relações sobre o racismo no Brasil, sobre as questões desse apagamento, dessa invisibilização dessas pessoas, desses personagens, né, dessas identidades. Então, misturo isso tudo e desenvolvo esse trabalho. Na primeira imagem, está escrito, né, no PC não existe preconceito de cor, né? Já na segunda eu trago outro texto, né, como um viés que é alto risco, que tem, e trago um pouco sobre a reflexão sobre as doenças da época de 80, o surgimento de algumas doenças, como, por exemplo, o HIV/AIDS, que também perpassam a minha produção artística. Logo em seguida, nesse processo, nessa minha poética, dentro da fotografia, eu venho desenvolvendo outros trabalhos que falam sobre outras coisas, né? Por exemplo, o trabalho que eu desenvolvi, Travessia, né? Que é um trabalho também de edição fotográfica, onde, em um dia, eu estou indo para a faculdade, ainda era no Juazeiro do Norte, ficava localizado aqui no Pirajá. Eu estava vindo e, no caminho, eu percorria por uma estrada que tinha mato de um lado e de outro. E nesse dia estava chuvoso, né? Tinha chovido. E tinha uma poça de lama. Então, vendo aquela poça, eu vi uma possibilidade poética, uma possibilidade criativa. Então, faço um registro fotográfico, né, dos meus pés, eu me dispo, né, tiro minha roupa e fotografo os meus pés naquela poça, né, sobre aquela poça. Logo em seguida, no processo, eu levo para o processo de pós-produção, onde eu edito essa imagem e trago outros contextos, outras relações, né? Então, eu pego e duplico a imagem e espelho, né? Para trazer um pouco sobre identidade, sobre construção, sobre processo, né? Porque esse trabalho fala muito sobre identidade e eu compreendo e entendo que a identidade é um processo que vem se transformando a cada dia. Então, Travessia traz muito isso, dessa identidade que é transformada durante esse percurso e dentre essas movimentações. Também desenvolvo outro trabalho que eu não trouxe, mas é um trabalho que perpassa sobre o percurso, que tem como título Percurso, que é um ensaio fotográfico, onde eu fotografo o pôr do sol, né, durante
10 dias, para falar um pouco sobre esse percurso desse corpo, né? O corpo não vai estar na imagem, mas ele vai estar, né? Eu registro esse percurso através dessa imagem, né? Logo em seguida, venho desenvolvendo outros trabalhos, alguns estudos, para construir melhor essa minha poética, né? Essa poética que fala desse corpo, essa poética que fala desse processo criativo, dessa experimentação dentro das artes, que é uma experimentação que começa muito antes de eu entrar dentro da universidade, pois eu sou formado, né? Eu sou técnico em regência, música, por um colégio lá da cidade do Crato, o Colégio Governador Virgílio Távora, que é uma escola profissionalizante do governo do estado do Ceará, que foi muito importante para eu escolher continuar na trajetória artística, não no ramo da música, né? Porque eu já era muito apaixonado pelo ramo da pintura, do desenho, sempre gostei, tive o interesse de trabalhar dentro das artes visuais e, no fim, não me encontrei na música. Então, saio da música e entro nas artes visuais no ano de 2014, quando eu presto vestibular para entrar dentro do curso de licenciatura em artes visuais na URCA, né? Tive um susto no começo, né, porque eu pensava que eu ia me tornar artista, né, só artista, dentro da graduação, mas logo no começo do curso, no primeiro semestre, eu percebi que o curso pensava, era organizado para tornar-me um professor, né, para ir para a sala de aula. Isso me assustava completamente, porque eu nunca pensei em me tornar professor, mas com o passar do tempo, criei paixão pela área da docência e pela área da pesquisa também, né, porque dentro do curso de artes visuais tem esse tripé, né, de formação do artista, professor, pesquisador, mas pensado mais para o professor, né, porque é um curso de licenciatura. Voltando para o nosso debate, né, sobre corpos que importam, né, eu trago outro trabalho que eu desenvolvo, é um trabalho bem recente, que é uma série fotográfica, que é composta por 6 fotografias. Nessa eu trago só uma imagem, né, que o título dessa série é Imagens de Mim. Teve uma exposição, agora do começo do ano, né, que eu fui contemplado pela Lei Aldir Blanc, da cidade do Crato, e desenvolvi uma exposição onde essa série está sendo exposta. E nessa série eu vou nas minhas memórias de infância, vou buscando, galgando, né? Então vou nesses arquivos, nesses álbuns de família, eu gosto de trabalhar com álbum de família, e nisso eu dialogo com outro artista, né, que é um artista de Fortaleza, que é o Rodrigo Lopes, que também trabalha com esse conceito de álbum de família. Então eu vou nesse meu álbum de família, nesse meu álbum pessoal, então trago algumas fotografias, trago algumas memórias, e para desenvolver esse trabalho, eu começo ele com um ato performativo, eu digo que é um ato performativo, onde eu pego uma tinta branca e escrevo sobre meu corpo em 2 partes específicas, que são as mãos e a cabeça, porque acredito que são duas regiões muito importantes para mim, né? Porque a mão é onde eu desenvolvo, é com que eu desenvolvo fisicamente os meus trabalhos, e a outra é a cabeça, né? Que é onde eu elaboro, eu construo, eu desenvolvo essas imagens, né? E nessas 2 regiões eu escrevo com tinta branca algumas palavras que me vêm à memória da infância, da escola e até mesmo de hoje em dia mesmo, né? Das minhas vivências atuais. E dentre elas tem a palavra mãe, né? Que sempre quando eu vinha pesquisando, que eu vinha voltando nessa minha memória, essa palavra era bem presente, né? Porque eu sou muito ligado à família, então a família tem um papel muito importante na minha produção artística. Outra palavra é fé, né? Eu fui criado dentro de uma família bem católica, bem fervorosa, né, como eu digo. E minha mãe, ela é uma rezadeira, né? Aqui na nossa região tem muito isso, de mulheres que rezam. Então, eu busco trazer isso também para a minha produção artística, sobre essa vivência com minha mãe, dessa vivência na fé, do catolicismo, né? Fui criado num lar católico, então eu trago essa experiência da fé para a minha produção artística.
porque acredito que é muito importante trazer essas relações desse meu corpo, né, racializado, e dessas minhas experiências com minha mãe. Minha mãe também é uma mulher negra, né, que até então veio se conhecer igual a mim, né, veio se conhecer enquanto negra bem tarde, né, já na sua maioridade, com seus 30 e poucos anos. Eu vim me conhecer enquanto um sujeito negro, né, enquanto uma pessoa preta, no final da graduação, que é quando eu começo a desenvolver alguns trabalhos relacionados à identidade, essa identidade negra e essa identidade também homossexual, que eu também sou uma pessoa, eu sou uma pessoa gay, né? Eu me encontro enquanto bicha, que é bom destacar isso, porque é muito importante trazer isso, né? Porque que corpos importam, né? Então, já trago isso. Quais são esses corpos que importam? Então, minha identidade é muito importante quando eu falo disso, de identidade, de corpos que importam, dizer quem eu sou, de onde eu vim, né? E para onde eu vou. Outro ponto bem importante é que na cidade do Crato eu moro numa zona rural, né? Que não é uma zona urbana, então é uma zona periférica rural, que é uma coisa que também está na minha produção artística, que eu busco trazer. E nessa série tem 3 fotografias que é da mão e 3 fotografias da cabeça. Logo em seguida, eu pego essas mesmas imagens que eu desenvolvo para essa série fotográfica, as imagens de mim, e desenvolvo mais um trabalho, né, que é um díptico, que é composto por 2 imagens. Então, eu pego 2 imagens dessa série que eu desenvolvi de 6 imagens, 2 imagens da cabeça, e faço uma edição, outra edição, na verdade, né, e faço uma sobreposição dessa fotografia, trago uma outra relação, outras questões, né? Então, pego essa fotografia e faço uma sobreposição com um documento muito importante para pessoas que se colocam como pessoas pretas, né? Que é um documento muito marcante, que é a Carta de Alforria, né? Então, trago essa Carta de Alforria, faço uma edição para questionar, né? Quais são esses corpos que estão sendo libertos, né? Quais são essas relações? Será que esses corpos foram e são libertos? Então, trago nessa imagem esses questionamentos, né? E o importante de trazer dentro da minha produção artística é sobre esse processo, né? Eu estou num processo de autodescoberta diária, de autoconhecimento, né? De me autoconhecer através da minha produção artística. Logo em seguida, eu trago um trabalho bem recente, que eu desenvolvi para uma disciplina do mestrado, que é Introdução aos Estudos Culturais, que é guiado pela professora Fabiana Vidal. E uma das propostas foi desenvolver um trabalho, né, um trabalho estético-artístico em uma produção textual, só que aqui eu vou trazer uma produção textual, que é composto por 4 imagens, né, e essa imagem é um registro de minha carteira de identidade, na qual eu faço uma pesquisa sobre modificações dessa identidade, né? E como eu faço isso? Eu vou para uma plataforma que eu uso bastante, que me possibilitou desenvolver, né, esse trabalho, que é o Instagram, né? E nessa pesquisa eu vou atrás de alguns filtros para brincar um pouco com essa questão de identidade. Então, eu escolho 4 filtros específicos, um que projeta na minha cara uma máscara de palhaço, a outra que faz modificações no lábio e a outra nos olhos, e a outra é mais natural, né? Então, o que é que eu quero com isso? Mostrar que nessas plataformas nós podemos utilizar como um viés artístico, né? Como uma pesquisa, como um elemento de investigação artística, e relacionada também a esse processo, né, criativo, esse processo de investigação em artes visuais. Mais para frente, né, como eu iniciei a conversa falando de um trabalho que eu desenvolvi na disciplina de pintura, eu trago alguns trabalhos que eu desenvolvi mais para frente, né, em outras técnicas da pintura,
Uma delas é a pintura digital, então, que é a primeira imagem que eu vou trazer nesse bloco de pintura, que é sem título, né? Essa imagem ela foi composta de uma sobreposição de vários significados. Eu faço a representação de um homem negro, né, no primeiro plano. Eu pego essa representação desse homem negro, primeiro eu faço o desenho, né, desse personagem. É um personagem qualquer que vem na minha cabeça, então faço essa representação, né, e ao fundo, o plano de fundo, eu projeto a bandeira do Brasil, né, para a gente pensar sobre esse corpo preto, esse corpo negro, esse corpo racializado, nessa nossa estrutura, né, brasileira. Que eu gosto de trazer na minha produção artística e na minha produção escrita, que o Brasil, apesar das transformações que vêm acontecendo, né, nos últimos anos, ainda opera por um sistema colonial. Né? E que sistema colonial é esse? Que invisibiliza os corpos pretos, que extermina as produções artísticas, extermina esses corpos, né, racializados, e que nos invisibiliza. Logo em seguida, eu trago um trabalho bem importante nessa minha produção artística, que eu desenvolvi já depois que eu terminei a graduação, que é sem título também. É um trabalho pequeno, é menos de 1 metro, acredito que esteja 40 por 40 centímetros. E eu pego essa representação, faço uma representação de um sujeito, né, racializado, só que nesse trabalho eu não utilizo um tom da pele real, né, que utilizasse cores reais, né, da pele. Eu pego cores mais quentes para remeter a um regionalismo, né, então pego cores como vermelho, como amarelo, como um ocre, para desenvolver esse personagem. E esse personagem, ele se encontra com o olhar para frente, né, de lado, mas olhando para frente, numa posição de poder mesmo, né, de deboche, como uma representação de um empoderamento, né, trazendo um empoderamento. Um outro trabalho que eu trago foi uma tentativa de autorretrato, né. Eu trabalho muito com autorretrato na minha produção artística, e eu trago esse autorretrato onde eu me represento com a auréola também, né, para trazer a questão desse corpo santo, esse meu corpo santo, e trago alguns elementos, né, nessa imagem. Um deles é uma venda, né, então, em alguns dos meus trabalhos, eu coloco vendas, né, para esconder esses olhos, né, para trazer esse lugar como um silêncio, como um vazio, né, como um lugar de acolhimento, pode-se dizer. Outro trabalho bem interessante que eu desenvolvi, que eu gosto bastante, tanto pela interação com as pessoas, que é um trabalho também em pintura, só que nessa pintura eu já utilizo um material que eu não gosto bastante, que é a tinta a óleo, né? Tinta a óleo e tinta PVA fosca, e também o pastel oleoso e o carvão vegetal. Né? Então, eu pego esses vários materiais e faço uma grande mistura. E percebo que essa grande mistura me possibilita criar algo único, né? Uma obra única, porque tem uma mistura, materiais que normalmente não são trabalhados juntos, então busco trabalhar isso na minha produção, de utilizar materiais que não são utilizados por alguns artistas, ou algumas misturas que não são utilizadas, como essa, né, de misturar tinta óleo com tinta fosca, que
Basicamente, eu nunca vi nenhum artista trabalhando, pode ser que tenha, né? E esse trabalho, ele gera um burburinho por causa da representação. O personagem que eu represento, ele é uma mistura, né? Eu faço uma mistura de várias pessoas, então pego o queixo de uma pessoa, pego o nariz de outra, pego o olho de outro, o cabelo de outro, e faço uma mistura, né? E com o resultado, gerou um questionamento por alguns amigos, né? Que disseram que era um colega meu, que é o Carlos Henrique, que também é um artista visual, só que não é, né? Não é o Carlos Henrique. Eu intitulo até o trabalho de Não é o Carlos, né? Porque não busquei fazer uma representação de uma pessoa específica, mas fazer uma mistura de várias personagens, de várias identidades. Um outro trabalho que eu desenvolvo, né, que eu venho desenvolvendo, que eu gosto bastante, que atualmente tem cerca de 50 imagens, é uma série de pinturas em tamanho A4, na qual eu pego partes de corpo, né, de corpos, seja ele o meu próprio corpo ou alguns corpos que eu vejo na plataforma do Instagram, ou no Facebook, no Twitter. Então, vou fazendo um estudo, né, desses corpos. Tem corpos variados, né? Tem corpos de pessoas gordas, de pessoas brancas, de pessoas pretas, né? E venho transpor para a pintura, né? Então, tem muitos trabalhos. O primeiro trabalho que eu trago é uma representação de um homem, né? Que ele está com a mão aqui sobre a cabeça, com a representação meia erótica, mas não sendo erótica, né? E eu acho que esse trabalho é muito bonito, né? Ele tem poucas cores, né? Eu gosto de trabalhar com poucas cores, não trago cores muito variadas, e ao fundo dessa imagem tem a cor azul, né? Um azul bem vivo, que eu costumo dizer que é um azul brigadeiro, né? Pensando no céu de brigadeiro. E esse personagem também é representado com a venda nos olhos, né? Para tirar um pouco dessa identidade, desse personagem, dessa pessoa que é representada nessa pintura. Eu gostaria de concluir a minha fala dizendo e trazendo como referência uma importante pesquisadora, né, que diz assim: decolonizar o conhecimento significa criar novas configurações de poder e de conhecimento. Não com essas palavras, né, mas eu me aproprio desse pensamento dela, que é da Grada Quilomba, né, que acredito que decolonizar é isso, é usar das artes, né, para criar novas possibilidades, criar novas formas de ver, novas formas de perceber, de estar também no mundo e de se relacionar com os outros. No mais, é agradecer e espero que todo mundo se encontre bem.